Fala galera, salve torcida tricolor, dia de jogo, é dia de pré-jogo aqui no canal do Lessa, Fortaleza e Fluminense, Fluminense e Fortaleza, depois da postura vergonhosa, da atuação patética do Fluminense na Argentina na última quinta-feira. Eu sei que você não deve estar muito assim animado, muito empolgado para o jogo de hoje, né, no Castelão, mas é preciso seguir em frente. Tem muito campeonato brasileiro pela frente. O Fluminense precisa continuar pontuando para sair ali da segunda parte da tabela. Uma vitória hoje será fundamental para, inclusive, passar para a primeira página e se aproximar dos líderes dos primeiros colocados. O Fluminense iria já a 11 pontos, o Corinthians, que é o líder, tem 13, mas tem neste domingo o clássico com o São Paulo. Então o Corinthians ainda vai entrar em campo. O empate vai deixar o Fluminense mais ou menos ali no meio do caminho onde está agora. E uma derrota pode não, né? Vai fazer com que a equipe esteja ali muito próxima à zona do rebaixamento em termos de pontuação. Por isso é muito importante vencer na tarde deste domingo. E esse jogo contra o Fortaleza, o histórico do confronto, são 21 jogos, 8 vitórias do Flu, 6 empates, 7 vitórias do Fortaleza. Portanto, né, um confronto bastante equilibrado entre as equipes. E o último jogo foi entre os dois times foi no ano passado, no Maracanã, e uma vitória do Fortaleza por 2-0 no jogo que marcou o retorno da torcida, né? Desde o início da pandemia, 577 dias depois, a torcida do Fluminense reencontrou a equipe justamente nessa derrota para o Fortaleza por 2-0, 2 gols, um do Tite e um do Benevenuto, né? 2 gols de zagueiros, 2 bolas alçadas na área. É claro que a gente espera que hoje nada disso aconteça. Depois daquele jogo, o Fluminense não perdeu mais como mandante no Campeonato Brasileiro, né? Por isso conquistou uma vaga na Libertadores, na terceira fase da Libertadores, porque a campanha como visitante era pífia, era horrorosa. O Fluminense, depois dessa derrota para o Fortaleza, não perdeu nenhum jogo mais no Maracanã e conseguiu ter uma boa arrancada, né, dentro dos seus domínios para garantir essa vaga na Libertadores. Bom, mas falando sobre o agora, sobre o presente, o que podemos esperar para essa partida? Será que o técnico Fernando Diniz vai modificar muito o time? Bom, eu diria para vocês que eu estou apostando numa mudança nas laterais, né? Algo me diz que na lateral esquerda o Marlon pode ganhar uma chance, né? O Cris Silva, ele volta a ser opção, ele foi para a Argentina, mas não estava na lista de relacionados, ficou fora. Então o Marlon, em tese, está na frente para quem sabe ter uma oportunidade no lugar do Pineda, né? Não tenho certeza se o Diniz vai fazer isso não. O treinador vem fazendo mistérios, né? Não tem, a gente não sabe ainda a escalação ao certo, mas pelo que eu tenho ouvido, eu acho que teremos mudanças. E aí na lateral direita, talvez o Samuel Xavier também retorne. Com isso, o Iago voltaria para o meio. E aí o Diniz tiraria o André, que eu acho que se ele não fizer, será mais uma vez, repito, na minha opinião, é um erro insistir em André e o Wellington juntos, né? Por mais que o Diniz tenha falado que isso funcionou contra o Vila Nova, na minha opinião não funcionou. Não que o Wellington esteja jogando mal, fazendo péssimas partidas, não é isso, mas o André, mais uma vez, está mostrando que não consegue render a mesma coisa como segundo volante, né? E se o Iago sair da lateral, não creio que ele vá para o banco de reservas. Então, naturalmente, seria essa uma modificação e eu gostaria que, na minha opinião, acho que isso deveria ser feito. E aí, manteria Natan e Ganso, por enquanto, juntos, com Luiz Henrique e Cano na frente. Eu não sei se o Luiz Henrique perderia a vaga para o Ares. Acho que o Ares está nessa briga aí para voltar ao time titular, apesar de que ele não entrou bem, né, na partida contra o União. Ninguém entrou, na verdade, né? Ninguém jogou bola, ninguém jogou nada. Mas, então não sei se ele poderia fazer essa modificação já para esse jogo. Mas também é uma possibilidade. Eu creio que o Diniz vai nos surpreender. De alguma maneira, ele vai nos surpreender para esse jogo contra o Fortaleza. Então, arriscando aqui uma provável escalação com Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz, Pineda ou Marlon e Pineda, como quiserem, André, Iago, Natan, Ganso, Luiz Henrique e Germán Cano. Luiz Henrique ou Ares e Germán Cano.
Tudo bem que eu acho até que o Aras poderia entrar no lugar do Natan, por exemplo, e caindo um pouco mais pela esquerda. Só uma opção, tá? Não tô dizendo que o Natan tem que sair do time. Mas, enfim, seria uma variação que o Diniz também poderia trazer à equipe. Não sei se teremos tantas mudanças assim, mas creio que ele vai fazer alguma coisa. O que a gente espera, acima de qualquer alteração tática e técnica, mudança, uma evolução técnica da equipe, é de postura. O Fluminense não pode repetir a mesma postura que mostrou na Argentina. O Fluminense tem que jogar como o Fluminense, como time grande. E vai ter que jogar assim se quiser tirar pontos do Fortaleza no Castelão. Com raça, com vontade, com sangue nos olhos. Isso é o mínimo que a gente espera desses jogadores e desse elenco. E tomara que vejamos isso neste domingo. Tomara que na live pós-jogo eu não tenha que abrir uma live novamente, pé da vida, porque o Fluminense não que jogou mal ou jogou mais ou menos, mas que o Fluminense não entrou em campo, que o Fluminense não brigou até o fim pela vitória. Tomara que hoje a gente não veja isso em campo realmente. Como eu disse, vencer é muito importante para sair ali de baixo e começar a se aproximar do pelotão de cima, ainda mais agora com essa Sul-Americana praticamente perdida. É fundamental que o Fluminense reaja e comece a pontuar mais o Campeonato Brasileiro, principalmente depois dos tropeços que teve em casa. O zagueiro Nino falou à Flu TV sobre esse jogo contra o Fortaleza. É sempre muito difícil jogar aqui, né? É um time muito forte, um time muito bom. A gente sabe que quando o time está nessa situação, eles encaram todos os jogos como final, eles querem sair o mais rápido possível. E a gente também tem que encarar esse jogo como final. Nós estamos muito focados para conseguir mais 3 pontos. A gente tem grandes objetivos nesse campeonato e está todo mundo muito focado para conseguir mais uma vitória amanhã. E como vem o Fortaleza para esse confronto diante do Fluminense? Será que o técnico Vojvoda vai mandar a campo um time misto? Vai poupar titulares? Porque no meio de semana o Fortaleza terá o jogo da vida, o maior jogo da sua história, muito provavelmente contra o Colo-Colo, uma partida que vale vaga nas oitavas de final da Libertadores. Estádio a gente sabe que vai estar lotado. Castelão, mais uma vez, vai receber um grande público. E o meu amigo, jornalista e comentarista do Grupo Globo, André Almeida, direto lá de Fortaleza, traz essas informações pra gente. Fala aí, André. E aí, meu amigo Vitor, tudo bem? Grande abraço a você, a todo mundo ligado no canal. Estamos aqui hoje para falar do Fortaleza, adversário do Fluminense nesse domingo às 4 horas da tarde na Arena Castelão, que deve receber um bom público. Mais de 40 mil torcedores estão confirmados para essa partida, entre ingressos vendidos e torcedores que realizaram o check-in. Então o Fluminense vai encarar um adversário forte e que também vai contar muito com o apoio das arquibancadas. Fortaleza é um adversário forte, que faz uma boa campanha na Libertadores, mas que está devendo no Campeonato Brasileiro. Vai em busca da sua primeira vitória na competição. O tricolor cearense só tem 1 ponto conquistado até agora e é o lanterna do Campeonato Brasileiro. E por isso tem uma necessidade grande de vitória. E não acredito que o técnico Juan Pablo Vojvoda deve poupar jogadores, mesmo tendo um jogo muito importante na quarta-feira contra o Colo-Colo do Chile, pela Libertadores, jogo que vale vaga na próxima fase, mas pela necessidade de recuperação no Campeonato Brasileiro e por se tratar de um jogo em casa, em que há uma grande necessidade de vitória, acredito que ele vai com força máxima, inclusive com 2 retornos importantes. O goleiro Max Wallace, que está recuperado de conjuntivite, e o atacante Silvio Romero, que não jogou contra o Alianza Lima no meio de semana porque estava cumprindo suspensão, devem retornar ao time titular. O único desfalque é o zagueiro Brian Sebades, que foi expulso contra o Botafogo, tem que cumprir a suspensão automática e com isso está fora do jogo. A provável escalação do Fortaleza tem Max Wallace no gol, Tinga, Marcelo Benevenuto e Tite formando o trio de zaga, Iago Pikachu na ala direita, Hércules e Felipe os volantes, Lucas Crispim na ala esquerda e Lucas Lima como meia central de articulação. No ataque, Silvio Romero e Moisés devem formar a dupla ofensiva do tricolor para o jogo contra o Fluminense. Valeu, meu amigo, um grande abraço a todo mundo e até a próxima. E vamos à arbitragem do jogo e novamente teremos Anderson Daronco apitando o jogo do Fluminense em 2022, o mesmo trio que apitou Fluminense e Santos no Maracanã pelo Brasileiro, Vila Nova e Fluminense pela Copa do Brasil. O Daronco, árbitro FIFA do Rio Grande do Sul, será auxiliado pelo Rafael da Silva Alves e o Michael Stanislau.
Bom, eu falei sobre isso no pré-jogo contra o Vila Nova. A atuação do Daronco contra o Santos foi muito ruim, mas muito ruim, foi irritante, né? Uma péssima atuação em relação a critérios disciplinares e técnicos, picotou o jogo inteiro, inverteu faltas, irritou a todos em campo, principalmente o Fluminense, e ainda deixou de marcar um pênalti a favor do Santos, que, enfim, o VAR também nos chamou. Foi uma arbitragem muito ruim. Eu falei disso no pós-jogo também daquela partida contra o Santos, né? O Daronco, ele tem uma pompa danada aqui no Brasil, é um árbitro experiente, né? Dos mais experientes que temos, mas ultimamente não tem estado numa boa fase, não tem feito boas arbitragens. A verdade é essa. Contra o Vila Nova não teve muito problema, também não foi um jogo muito difícil. Então a gente espera que o Daronco possa fazer um bom jogo. Na verdade, que ele não apareça. Se ele não aparecer, apesar daquele tamanho, bombadão, fica difícil não aparecer. Mas que ele apareça o mínimo possível, né? Que não seja um protagonista dessa partida, que faça uma boa arbitragem. É isso, essa é a nossa torcida de sempre. No geral, o Fluminense tem números ruins quando o Daronco apita o jogo. Foram 8 vitórias, 9 empates e 11 derrotas. São 28 jogos apitados por ele até aqui do Fluminense. Enfim, tomara que ele possa fazer uma arbitragem boa na tarde deste domingo. A bola rola às 4 da tarde com transmissão da TV Globo e também do Premier. Beleza, galera? Logo mais no pré-jogo, terminou o jogo, terminei a minha participação nas rádios Globo CBN no pós-jogo. Estarei aqui com vocês, abri aquela live para a gente falar tudo sobre esse Fortaleza e Fluminense e tomara com uma vitória do Fluminense. Tomara que a equipe realmente tenha entendido que foi inaceitável uma atuação como aquela contra o União e que o time possa se recuperar desta vez diante do Fortaleza, beleza? Tamo junto, logo mais aguardo vocês. Um abraço.